Neste momento de contemplação, te convido a explorar as dimensões espirituais que habitam em cada um de nós. Que a luz divina guie nossos pensamentos, revelando a beleza da fé e a serenidade na conexão com o transcendental. Bem-vindo a esta pausa sagrada, onde a espiritualidade encontra espaço para florescer. É preciso paz para poder sorrir. E a paz, ela nasce mesmo nas dificuldades. É o caso desse testemunho que nós temos aqui, minha gente. Que eu estou com ele já há quase 15 dias. Veja que história comovente, lá de Campos, dos Goitacazes. Padre Fábio, eu sou a mãe de Maria Luísa, esposa de Marcelo. Meu nome é Thaís. Aconteceu uma tragédia aos olhos humanos no dia 16 de janeiro, que comoveu toda a nossa cidade. Mas aos meus olhos, Padre, eu recebi como uma grande dádiva. Tive a oportunidade de ser mãe de um anjo. Eu não podia ter filhos, e antes de fazer tratamento me entreguei inteiramente nas mãos de Deus e disse: se for para eu sofrer nas tentativas de engravidar um aborto, não me dê esta graça. Eu não suportaria a perda. Fiz tratamento e engravidei em apenas um mês de tratamento, apenas regulando o meu ciclo menstrual. Foi a grande graça que recebi. Mas no íntimo, sempre soube que não seria fácil. Como também sentia que a minha filha seria diferente e que viria para a salvação de muitos. Mas isso me perturbava, Padre, porque nesses momentos eu me confundia com a Virgem Maria e pensava: não vou dar vida ao menino Jesus. Mas sabia que eu daria à luz a uma grande mulher. Tive gravidez de risco, fiquei de repouso e essa criança foi banhada em oração. Seu nascimento foi em Itaperuna, no estado do Rio. E logo pequenininha, veio em meus braços pela estrada. E eu a comparava a todo momento com o menino Jesus, com muito medo de estar blasfemando. Bem, vivi um intenso dia de amor e preparação para entregar a minha filha ao Senhor. Eu achava que a minha educação a faria uma grande mulher de Deus. Estive na Canção Nova para entregar o umbigo da minha querida filha, que guardei durante 1 ano e 10 meses, até eu ir à Canção Nova. Eu queria enterrar o umbigo de Malu na presença dela, uma vez que ela era muito esperta e falava tudo, e entendia que iríamos enterrar o seu umbigo junto à imagem de Nossa Senhora na Canção Nova. Lá falamos, eu e ela: Maria Luísa é do Senhor. Depois eu disse: Senhor, eu te entrego a minha filha, ela não me pertence. Só não sabia, Padre Fábio, que no dia em que eu fui enterrar o umbigo da minha filha, agradecendo a Deus a graça de tê-la em nossa vida, que eu teria que enterrá-la de fato. Ao voltar para a nossa cidade e continuarmos as nossas férias, sofremos um acidente que resultou na morte de Malu e deixou meu marido em estado grave. E eu, embora dirigindo o carro tenha sido arremessada para fora, só tive ferimentos sobre a pele. Fui preservada em toda a minha saúde. Toda a nossa cidade, Padre, amigos, somos muito conhecidos aqui, temos uma caminhada na igreja, somos professores, todo mundo pensava que eu não suportaria receber a notícia de que minha filha estava morta. Eu, na verdade, sofri sim, muito, mas fiquei lisonjeada, pois tive a certeza de que Deus me deu a graça de ser a mãe de um anjo. Não fui a mãe de Jesus, mas fui a mãe de um anjo que pude presentear ao Senhor como o meu maior bem, uma vez que só o Senhor havia me dado essa graça nesta vida. Meu marido está internado com a medula preservada, embora em estado delicado. Minha luta
não acabou. Quanto à recuperação dele, confesso que tenho medo, mas também o entrego ao Senhor. Escrevo apenas para dizer que suas palavras, que os seus livros estão me acalentando todas as manhãs, antes de visitá-lo no hospital, onde não suportaria se não me alicerçasse nessas suas palestras. Uma multidão se reúne em oração pela recuperação da nossa família, e estamos arrastando uma multidão, quando nem mesmo ainda acabou o nosso sofrimento. E agora, recebi uma ligação de alguém me perguntando se eu não queria escrever essa história para o Senhor. Padre Fábio, conto com suas orações e faço questão de dar o testemunho da minha dor, na certeza de que não pertenço a esse mundo. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Thaís Almada. A Thaís mandou para nós aqui a foto da Maria Luísa. Se tiver como mostrar. Eu fiz questão, minha gente, de trazer esse testemunho, porque eu fiquei muito mexido com ele, sabe? Fico pensando que às vezes nós tocamos em tanto sofrimento todos os dias, e eu particularmente gosto de ter muito respeito por quem sofre. Eu tuitei isso ontem, e isso é uma verdade para mim. Eu acredito mesmo nas lágrimas. Não acredito tanto nos sorrisos como eu acredito nas lágrimas. Esse testemunho, ele mexe comigo por um motivo muito simples. Ele é evangélico. É um testemunho de alguém que que esteja profundamente visitado por Deus é que tem condições de dizer o que a Thaís disse. Fico muito comovido toda vez que Nossa Senhora da Piedade, a cena da Pietà, se repete nos nossos dias. Porque acho que com todo respeito a todo mundo que sofre, eu ainda acho que a pior dor que um ser humano pode viver é essa. Uma criança tão esperada, como ela disse, né? Tão desejada, tão sonhada, vem pela graça de Deus sem precisar de muito tratamento, vive 1 ano e 10 meses, eles vêm a Canção Nova para cumprir uma promessa, sepultar o umbigo da filha num território que eles consideram especial para eles, e a voltar essa tragédia. A tragédia nos cala, nós não temos resposta para isso, nós não temos o que dizer. Nenhuma palavra mágica pode apagar a dor. Mas a palavra da Thaís nos serve hoje como um testemunho de fé. E volto ao início da minha fala. Por que faço questão de dizer e de contá-lo? Porque eu acho que ele nos acorda. Não é? Ele nos acorda. É tão difícil dar graças a Deus no momento da dor. É tão raro isso acontecer, é tão raro a gente ver, que quando acontece, a gente precisa fazer justiça. A partida de alguém que a gente ama é sempre tão dolorosa, é sempre tão sofrida. E o testemunho da Thaís, no momento que eu li, ele foi de conversão para mim. De pensar que meu coração tão cheio de misérias, às vezes não é capaz de perceber a felicidade ao meu lado. Meu coração tão cheio de imperfeições, não é capaz de ser grato. E que essa é a conversão mais urgente que eu preciso viver. Ser grato.
Ser grato ao dia que eu tive, às pessoas que participaram dele. Ser grato à saúde que Deus me concedeu hoje. Ser grato à oportunidade de estar aqui com vocês, de alimentar os meus sonhos, de ter a oportunidade de receber esse testemunho, de saber que estamos unidos, que a comunhão um dia foi estabelecida e que essa trama invisível da existência foi nos amarrando, que você está no coração de alguém que sofre mesmo sem você nunca ter estado com ela, que você ajuda a atribuir sentido aonde está o absurdo, e que isso nos identifica humanos, que esse é o principal aspecto da humanidade, quando nós somos capazes de estar juntos mesmo quando a geografia nos separa, porque existe uma palavra sendo comunicada, e que surpreendentemente Deus atravessa essas palavras imperfeitas, esses formatos tão imperfeitos, que os formatos humanos são sempre precários, são sempre imperfeitos. Esse cenário é imperfeito, a nossa técnica é imperfeita, a nossa palavra é imperfeita. Mas Deus não se limita diante de tudo isso. Ele passa por ela, Ele acontece através dela. E eu não poderia voltar, começar de outro jeito, de outra forma. Agradecendo a Deus pela vida da Thaís, pela capacidade que essa mulher tem de crer na ressurreição e de até mesmo nos assustar com um testemunho tão vivo, tão cheio de verdade. E para você, Thaís, e para todos os que nos assistem neste momento, na tentativa de encontrar um significado para a dor, eu me coloco mais uma vez disponível, em comunhão, desejoso de estar aqui sempre, fazendo do nosso programa uma oportunidade de encontro. Que a vida é assim. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. O que nos diferencia é o que a gente faz entre o dia que chega e o que a gente vai embora. A grande questão da vida é essa, é o que a gente faz entre o dia que a gente chega e o dia que a gente vai embora. E às vezes a gente fala isso e não sabe entender. O que significa que Deus me ama? Sabe qual é a maneira mais eficaz que Deus tem de amar você? Através do seu amor próprio. O amor próprio é a primeira instância do amor de Deus em nós, que é uma forma que Ele tem de te proteger de si mesmo e dos outros. Pode observar que quem se ama, não estou falando daquele amor ensimesmado, egóico, que não faz você, que não lhe permite olhar para os outros. Não estou falando disso. Estou falando daquela roupagem honesta que você tem, da compreensão de quem você é, do valor que você tem, de um valor que não é negociável, é absoluto, se chama dignidade. E quando você tem isso vivo dentro de vocês, quando Deus consegue colocar em nós a primeira instância do amor próprio, por isso que eu falava no início, que tudo em nós precisa ser educado, inclusive isso. Se a gente cai na mão errada, a gente nunca vai gostar da gente. Se a gente é educado por uma pessoa que só nos põe defeito o tempo todo, que nunca nos permite florescer na nossa essência, a gente vira um desastre humano. É terrível a gente ser educado por uma pessoa que quer que a gente seja perfeita, por exemplo. Não seremos. Eu preciso me amar com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes. Eu sou um pacote. Quando você sabe se amar, o diabo não tem a mínima chance na sua vida. Porque o diabo não pode fazer nada na vida de quem se ama. Pode observar que para o diabo entrar na nossa vida, a primeira coisa que ele ceifa é a autoestima.
Por isso que uma pessoa diabólica, não significa que ela seja um legítimo representante do diabo, ela traz algumas coisas dele. Por isso que uma pessoa diabólica é tão perigosa na nossa vida, que ela vai minar o quê? A nossa autoestima. Uma pessoa quando se vicia, o vício é uma forma que você tem de perder a autoridade sobre você. Aquela substância, ou até mesmo aquela pessoa. Outro dia eu estava conversando com uma grande amiga, Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra, autora. Ela falou: padre, a maior dificuldade que eu tenho aqui no consultório são pessoas viciadas em outras. Sabe aquele relacionamento que você já cansou de saber que te faz mal, que não tem respeito por você? Outra já dá uma olhadinha. Isso mesmo, olha para ela, fala, isso mesmo, olha bem na cara para ver se cria vergonha hoje. Me manda logo esse, como é que fala lá no Twitter, o povo usa Zoom, esse embuste embora. É assim que o diabo ganha chance na nossa vida. Às vezes uma pessoa diabólica, ela vai minando a sua autoestima, vai te viciando nela, vai te viciando em toxinas. E depois você perde a coragem de decidir por você. Por quê? Porque o amor próprio já foi embora. Quando o nosso amor próprio vai embora, nós somos uma presa fácil para o diabo e para os que o representam no mundo. O álcool, a cocaína, a maconha, a prostituição socializada, que é essa coisa de cada dia você estar nos braços de um, sem nenhum vínculo de amor, sem nenhum vínculo de respeito, você sendo tratada como se fosse uma praça pública, em que o outro vem, explora, deixa o seu lixo e vai embora. Cadê seu amor próprio para dizer, opa, aqui não? Cadê o amor próprio para poder olhar nos olhos e dizer, olha aqui, se quiser entrar na minha vida, retire as sandálias dos pés, porque este território aqui é santo. Vai ser. E se tiver que entrar no seu hall de afetos, a sala dos afetos é a sala mais importante da nossa casa afetiva. Não pode deixar qualquer pessoa entrar. Até nas redes sociais existe uma coisa que chama lá bloquear, que é uma beleza. Você sabe por quê? Nas redes sociais as pessoas perderam a elegância. Eu não entro dentro da sua casa e xingo, que cabelo horroroso, por que você cortou esse cabelo? Eu não tenho nada com isso. Mas a rede social te permite fazer isso com quem você nunca viu. Você entra lá e fala, nossa, como você envelheceu. Todo mundo está envelhecendo, só a bonita que não. A que vai lá e comenta. Aí a outra faz um show, está toda feliz, aí vem aquele espírito de porco. Nossa, como você está gorda. Está cheio de gente assim. Isso é energia ruim que você não deve deixar entrar na sua vida. Sentiu que aquela pessoa sempre faz um comentário para te desmerecer? Bloqueia. O bloco existe para ser dado, não é? É diferente de uma pessoa que vem e faz uma crítica em particular. Diz, olha, aquilo, papapá, é autoridade afetiva. Mas nós estamos assim. E às vezes é uma expressão da nossa falta de amor próprio. Porque dependendo do amor próprio, o outro não vai fazer isso com a gente. Ao primeiro sinal de agressão física e verbal, você vai dizer, opa, aqui não. E vai pedir ajuda. E às vezes para sair de alguns relacionamentos doentios, você precisa de muita ajuda. Toda vez, minha gente, quando eu atendo uma confissão e a gente absolve ali os pecados naquela fórmula sagrada que a igreja nos dá, né, padre? Estou vendo o padre ali, os padres. Quando a gente absolve alguém dos pecados, por trás daquelas palavras que nós estamos dizendo, existe um outro conselho que a gente dá. Volte a se amar. Volte a ter respeito por você. Porque no dia que você voltar a se amar e ter respeito por você, você vai pecar muito menos do que pecava antes.
A couraça que São Paulo fala, o capacete da vitória, a couraça da proteção, é amor próprio, não tem outro nome. E Deus nos ama assim, que Deus é seu íntimo. Deus não é uma pessoa que você busca de fora, Deus é uma pessoa que você busca dentro de você. Quanto mais respeito você tiver por você, mais respeito você tem pelo Deus que te habita. A gente tem um desprezo tão natural por nós, é uma coisa impressionante. Às vezes as pessoas nos fizeram ter desprezo por nós. Às vezes as pessoas são tão cruéis com a gente, que elas fazem um esforço danado para a gente chegar à conclusão de que a gente não tem um lugar no mundo. De que o mundo não é para nós. Que o mundo é para os bonitinhos que ficam parecendo santinhos por aí. Jesus tinha um pouco de dificuldade com essas pessoas. Jesus preferia os piores. Por isso que eu estou aqui. Eu sou um pior em recuperação. E vivo para lembrar os que estão esquecidos, que não tem nada que você tenha feito na sua vida que lhe retire do direito de dizer que Deus troca reinos por você. Não tem nada. Ixi, eu já escutei muito pecado, nenhum foi novidade. Não tem nada que a gente não tenha feito também. Portanto, não tenha desprezo por você. Quando você se autodespreza, você vira presa fácil para o diabo. O diabo adora quem não se gosta. O diabo fala, nada de braçada na vida de quem não tem respeito nem amor por si. É por você. E a gente gostaria de dizer a você que você é um território sagrado, que você é um território santo, que os seus pecados não anulam isso. Então por isso que é difícil a gente dizer, a gente está tão acostumado a se da pior forma, a gente está tão acostumado a se autodesprezar, que quando a gente precisa lembrar que a gente é um território especial aos olhos de Deus, dá trabalho. Eu sempre digo isso. É muito fácil a gente dizer que a gente acredita em Deus. Difícil é a gente dizer que a gente acredita que Deus acredita na gente. Padre, a minha questão é o seguinte: o perdão de Deus está acima de tudo o que nós fizermos e é só pedir perdão para que sejamos perdoados? Primeiramente, o perdão de Deus na nossa vida não é um processo mágico. Assim como a gente também sabe que na vida não existe nada mágico. Tudo é fruto de uma luta, de um processo, né? A gente não tem nenhuma solução mágica para as coisas. E Deus também nos trata segundo a vida. A teologia nos ensina que Deus não contradiz em nada a ordem das realidades criadas. Deus não pode interferir na história de maneira a contrariar a realidade criada. Deus não contradiz a criação. E o processo da vida humana está totalmente inserido ao processo da realidade criada. Eu sou um ser humano que vivo as regras da condição humana. Você é um ser humano que vive as regras da condição humana. E aqui existe aquela lei básica. O que a gente planta, um dia a gente colhe. Quando nós falamos de erros humanos, nós falamos então deste contexto, nós estamos dentro deste contexto. Um erro é sempre uma realidade que tem o poder de nos incomodar. Se não incomoda hoje, mais cedo ou mais tarde vai incomodar. Os erros é como se fossem pedras cheias de arestas, né? Que não se acomodam muito fácil dentro de nós. Como é que nós podemos entender o perdão de Deus na nossa vida? Perdoa tudo? O perdão de Deus está acima de qualquer realidade humana? Está. Mas tudo em Deus se configura como realidade de dois pilares. Aquilo que é o dom, que nós recebemos de graça, mas aquilo que é tarefa, isto é, aquilo que é uma realidade que depende do nosso esforço. Então Deus nos perdoa sempre? Perdoa sempre. O amor de Deus por nós está acima de qualquer erro. O pior dos criminosos, o erro mais hediondo, o crime mais hediondo tem perdão para ele diante dos olhos de Deus? Claro. Deus é misericordioso e vai estender sempre o seu amor na direção da humanidade. Só que há um detalhe. Há uma realidade humana que também precisa ser perdoada. E muitas vezes a dimensão do amor e do perdão de Deus não consegue atingir a realidade humana. Não é porque Deus não quer perdoar, é porque a realidade humana ainda está terrivelmente machucada pelo erro cometido. De maneira que nós só podemos entender e compreender
o benefício do perdão de Deus quando nós trabalhamos também na realidade do perdão humano. Então não adianta nada a pessoa vir se confessar, contar os seus pecados, os seus erros, se não houver, depois da confissão, um processo de reintegração, isso é, de reharmonizar o que estava desarmonizado ali dentro. Então o dom de Deus, que é perdoar sempre, só vai ter eficácia na vida humana a partir do momento em que a certeza deste amor nos faz corrigir o que é humano. Por isso que o perdão é sempre um processo terapêutico de reconciliação, de cura, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas que já confessaram os seus pecados, mas que ainda não confessaram a elas mesmas. Já receberam a absolvição de Deus, mas ainda não receberam a absolvição delas mesmas. É interessante, eu me recordo daquele filme Titanic, né? Quando, já nas cenas finais, quando aquela senhora velha está contando que os botes, os barquinhos, né, que foram embora, quando não voltaram para socorrer os que estavam ali, à deriva, no mar gelado, porque tinham medo, os botes que cabiam ali, 80 pessoas, estavam com no máximo 20. Eles não foram lá no meio do naufrágio buscar os que estavam necessitando ser resgatados, porque eles tinham medo que na tentativa de subir, aquele monte de gente morrendo afogada, que na tentativa de subir nos botes, aqueles botes naufragassem também. E aí acabasse morrendo todo mundo. E eu me recordo que tem uma cena bonita, porque ela dizia assim, a senhora dizia, na verdade o que houve depois foi a tentativa de se reconciliar com uma história. Porque aqueles que foram salvos do naufrágio viveram eternamente com aquela consciência infeliz. Nós deveríamos ter voltado para buscar os que estavam necessitando de ajuda. E aí ela usa uma expressão bonita e triste ao mesmo tempo. Depois disso, passaram pela vida inteira esperando por uma absolvição que nunca chegou. Veja bem, aqui você tem um fato, né, muito concreto para a gente entender o processo da absolvição humana. Quando eu cometo um delito, por exemplo, se eu estivesse naquele bote e eu tivesse decidido não voltar para buscar os náufragos que estavam ali necessitando de serem retirados das águas geladas do Oceano Atlântico, eu vou ter que conviver o resto da minha vida com essa decisão. Isso é processo humano. Por mais que Deus tente interferir, por mais que Deus me prove o seu amor, eu vou ter que conviver com essa consciência infeliz de não ter voltado, de não ter feito, de não ter amado. E aí, minha gente, quando nós não alcançamos o resultado humano do perdão, dificilmente a gente vai sentir o amor de Deus e o perdão de Deus, a reconciliação divina. Porque Deus, a graça supõe a natureza, né? Como se diz. Nós precisamos da realidade humana bem curada para que Deus seja plenamente revelado em nós. Por isso que santidade é processo de aperfeiçoamento humano. Como é que eu vou experimentar o perdão de Deus na minha vida? Eu experimento o perdão de Deus na minha vida à medida em que eu me perdoo, em que eu perdoo os outros, em que eu sou perdoado pelos outros. O contexto histórico do perdão é a vida. É aquilo que você remoe aí dentro do seu coração como culpa. Às vezes você já confessou tantas vezes esse pecado, Deus já lhe perdoou, tenha certeza disso. Agora o processo é seu, é o seu dever de casa. O dom já lhe foi entregue, é presente, é de graça o perdão. Deus já lhe perdoou gratuitamente, Ele não lhe pediu absolutamente nada. Mas é natural que a resposta humana seja dada a partir de uma tarefa. A tarefa bem feita é a garantia do coração sanado, do coração curado. Não é milagre, não é mágica. O perdão é um processo histórico de trabalho, como se você tivesse que todos os dias viver esse processo de reconciliação. E é claro, quanto pior o erro, quanto maior as consequências de estrago dos erros que a gente comete, maior será o trabalho que você vai ter. O pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós. Porque nós é que temos que conviver com as nossas fragilidades o tempo todo. E eu até acredito muito nisso, porque a qualidade do cristão está diretamente associada à qualidade do trabalho pessoal que ele tem com ele mesmo.
É a matéria humana sendo trabalhada todos os dias, lapidada, retirada nas arestas, né? Quando a gente descobre que há dentro de nós um processo humano a ser feito para que o processo de Deus em mim seja transparente. É igual um vidro sujo, gente. Quanto mais a gente joga luz naquele vidro sujo, maior é a sujeira que aparece. Mas isso não é para a gente ficar desanimado, não. Quanto mais luz você joga naquele vidro, maior é a necessidade que você tem de poli-lo, de limpá-lo, de tirar a gordura que se acumulou, a poeira que se acumulou. Às vezes nós estamos como vidros sujos, né? É muita gordura acumulada, é muita poeira acumulada na nossa vida pela falta de perdão, pela falta de reconciliação com a gente mesmo, com os outros. Então é um processo que a gente tem que cuidar todos os dias. O perdão de Deus está acima de todas as coisas, mas nós podemos dizer, mas ele depende o tempo todo da reconciliação humana que nós vivemos. Então, se eu preciso me reconciliar com o meu passado, com os meus erros, eu preciso me olhar com um pouco mais de misericórdia, às vezes eu preciso olhar com um pouco mais de misericórdia com o outro, aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou. Tudo isso é tarefa, é dever de casa que nós realizamos para bem experimentarmos o perdão de Deus na nossa vida. A gente não pode desanimar porque esse processo não para. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários, inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.